Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui essa manhã. Estamos aqui porque te amamos, te desejamos, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, que o Senhor seja o Deus da nossa casa, da nossa família. Nós te entregamos o nosso tudo, o nosso melhor, o nosso coração como uma terra boa para ouvir a semente da palavra de Deus e para que ela possa frutificar na nossa vida. No nome de Jesus... Amém. Vocês estão estudando esse mês sobre família, né? O Deus da minha casa. Hoje eu quero ministrar sobre relacionamentos. Eu amo falar sobre família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filemon, por favor. Nós vamos ler um livro todo da Bíblia hoje. Olha só que coisa incrível. É um livro gigante, né? Para não dizer o contrário. Filemon, uma pequena epístola, mas que tem tantos ensinamentos valiosos sobre família. Se você abriu na minha igreja, eu diga amor. Ai, que lindo, glória a Deus. Se você não abriu, diga misericórdia. Então eu vou te dar mais um tempo para você abrir. Filemon capítulo 1 diz assim. Você pode ouvir também. Acho que talvez tenha aqui no telão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de você em minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado muita alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade de mandar, fala comigo, mandar, que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo, fala comigo, apelo, com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, fala comigo, prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja... Desculpa, gente, eu pulei aqui, ó. Tá de vermelho. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa como quanto cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não me dizer que você me deve algo. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Essa carta é um manual de relacionamento, é um manual de família. Trata de amor, trata de restituição, trata de perdão. Essa carta, na verdade, é a menor carta do apóstolo Paulo. Mas não é um bilhete, como muitos costumam dizer. É uma epístola que tem tantos ensinamentos sobre família, sobre relacionamento. Esse texto fala quando Paulo escreve a Timóteo. A Filemon, desculpa. Paulo escreve a Filemon e envia essa carta não somente a Filemon, mas a sua esposa, ao seu filho, a toda a igreja que se reunia com Filemon. Tratava-se de um homem muito rico, que tinha muitos escravos e que tinha se convertido a Jesus Cristo através do ministério de Paulo. Quando Filemon se converte, um escravo seu, fugitivo, que havia roubado
a ele, vai para onde? Vai para nas mãos do apóstolo Paulo. Lá Paulo cuida desse homem chamado Onésimo e ganha Onésimo para Jesus. Então, quando Paulo cuida de Onésimo, ganha Onésimo para Jesus, ele resolve devolver Onésimo ao seu dono. Mas quando a gente fala desse momento e de Onésimo ser escravo, às vezes a gente não tem um certo entendimento do que fosse. Ser escravo naquela época era uma vida muito difícil. No Império Romano havia mais de 60 milhões de escravos. O escravo sofria tanto e que às vezes por sofrer ele acabava fazendo o que Filemão fez, o que Onésimo fez. Desculpa, gente, eu estou trocando os nomes, mas vai fluir, amém? Ele acabava fazendo o que Onésimo fez, roubando e fugindo. Quando ele era reencontrado, o escravo fugitivo tinha uma marca na sua testa, com fogo, com um F de fugitivos, para que todas as pessoas soubessem que aquele escravo havia fugido. E agora Paulo escreve uma carta para que Filemão recebesse de volta a Onésimo. E sabe, o que eu aprendo nessa carta? Que nós precisamos lidar com os nossos relacionamentos à maneira do apóstolo Paulo, que imitava Cristo Jesus. Essa é uma carta que traz muitas lições de como nós precisamos tratar uns aos outros, de como nós precisamos lidar uns com os outros na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho. E eu tenho certeza que fazendo isso, com certeza seremos bem-sucedidos. Qual a primeira lição que o texto nos mostra? Que a gente nunca deve perder a oportunidade de sermos humildes. O verso 1, o 8, o 9, o 14 e o 19 mostra exatamente isso. Eu não sei o que você considera grandeza dentro da sua casa. Às vezes alguns homens consideram grandeza dizer assim, porque eu sou o cabeça do lar, não é? Como se ser o cabeça do lar fosse uma posição de superioridade, quando na verdade ser o cabeça do lar é uma posição de responsabilidade, não é verdade? Às vezes alguns acham que sinônimo de grandeza é isso, se pôr numa posição superior. Mas eu não vou falar só dos homens não, calma, viu, gente? Tem mulher que diz assim, eu não sou o cabeça não, mas eu sou o pescoço, bota a cabeça onde eu quero, não é? Eu não sei como você imagina ou pensa grandeza dentro da sua casa, mas eu preciso te dizer, no reino de Deus, grandeza é sinônimo de humildade. A gente nunca deve perder a oportunidade de ser humilde com as pessoas. O apóstolo Paulo, com muita sabedoria, certa vez disse, quem ama não busca os seus próprios interesses. Porque o amor, gente, não é uma troca. Às vezes as pessoas acham que o amor é troca. Eu te dou um pouco de amor, você me dá amor, eu te dou amor, você me dá amor. Não, o amor é uma entrega incondicional. Eu te dou o amor, se você me dá de volta, bem, se não der, tudo bem. Nós precisamos compreender que o amor é essa entrega. E quando nós amamos, é mais fácil sermos humildes, não é verdade? Como foi que Paulo nos ensinou a sermos humildes? No verso 1 ele disse assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Eu amo que Paulo era o quê? Apóstolo. Paulo era o cara, gente, o top das galáxias, um homem culto, letrado, formado aos pés de Gamaliel, um homem que todos queriam aprender, que todos queriam ouvir, que todos queriam ser liderados. Mas quando ele vai tratar de um escravo, ele se põe na mesma posição de um escravo. Ele disse assim, eu sou um prisioneiro também, eu também sou preso. Quando ele vai defender alguém que o mundo considerava apenas um objeto, ele disse assim, olha, ele é o meu filho, ele é o meu próprio coração. Paulo nos ensina a dar valor àquilo que realmente tem valor e tratar as pessoas da maneira como Cristo nos ensina a tratar. Onésimo naquela época era um homem nem considerado homem, porque o escravo era considerado apenas uma ferramenta viva, não era considerado um ser humano, era considerado um instrumento de trabalho. Então Paulo vem e diz assim, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Não foi à toa, gente, que Onésimo se entregou para servir a Paulo, não. Também com um tratamento desse, não é, gente? A pessoa não tem direito a nada e ser tratado de filho, meu próprio coração, não é? E se colocar numa posição de humildade. Eu não sei como você se apresenta diante das pessoas, né? Paulo nos ensinou a nos apresentarmos da maneira adequada. Mas você já viu que tem gente que se apresenta que só o sangue de Cristo tem poder? Não é?
Não, porque eu sou doutor formado, né? Dá 1 milhão de títulos, né? E tem gente que aumenta o que é, né? Tem gente que é de verdade e fala, bem pomposo, amém. Quer falar, fala. Mas tem gente que não é e inventa que é. Já viu a pessoa que aumenta? E você já viu que tem uns que aumentam com capa de santidade? Não, porque eu sou o mais santo na minha família, mas toda honra e toda glória é para Jesus. É ou não é, gente? Ainda acho que está dando a glória para Deus. Como é que a gente se apresenta? Porque infelizmente tem pessoas que, vocês me perdoem a brincadeira, mas a pessoa não pode ter 5 centavos a mais de nada, né? Nem 5 centavos a mais de unção, nem de conhecimento, nem de poder, nem de fama, nem de dinheiro mesmo, né? Tem um pouquinho mais, ele já tem um espírito de pombo. Sabe o que é o espírito de pombo? Acorda e vai dormir com o peito inflado, assim, né? Não falo com ninguém, não sirvo ninguém, não faço nada. Por quê? Porque infelizmente não aprendeu a tratar os seus relacionamentos como Paulo nos ensina em humildade. A Bíblia diz: aquele que quer ser o maior, seja o menor e servo de todos os outros. Eu acho que se todos nós nos colocássemos como Paulo se colocou nessa carta, sendo apóstolo, se pôs como prisioneiro, os nossos relacionamentos seriam diferentes, não é verdade? O mundo hoje em dia celebra tantas coisas que Cristo não celebra. O mundo hoje em dia celebra o seu status, a sua fama, o seu dinheiro. O mundo celebra se você comeu num restaurante caríssimo. Mas Deus celebra se você trata bem o garçom. Deus celebra como fica seu comportamento depois de você receber todas essas coisas. Você pode receber, mas a maneira como você reage a esse recebimento é que fala quem você é de verdade. Nós nunca podemos perder a oportunidade de sermos humildes na nossa casa. Paulo se apresenta como prisioneiro, mas não só isso. O texto diz que Paulo tinha toda a autoridade para mandar. Tinha ou não tinha? Tem um ditado que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é? Vocês estão tão calados, gente, vocês estão bem? Pelo menos diz amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Ajuda, porque senão eu estou pensando que vocês não estão entendendo. Vocês estão me entendendo? Amém. Se eu falar alguma palavra assim do linguajar nordestino que vocês não entenderem, você vai assim, pela ordem, aí eu traduzo, tá bom? Acontece nas melhores famílias de Londres e nas igrejas chiques de Brasília. Paulo podia usar sua autoridade para impor sua vontade a Filemon. Mas o texto diz que ele solicita em amor. Ele diz no verso 8 e 9, olha, eu poderia mandar você receber Onésimo, mas eu prefiro fazer um apelo em amor. Eu prefiro pedir. Sabe, muitas vezes nós fechamos portas dentro da nossa casa, dos nossos relacionamentos, porque usamos a nossa autoridade com autoritarismo, ao invés de usar a nossa autoridade com uma postura humilde. A gente nunca deve perder a oportunidade de sermos humildes. Paulo, sendo apóstolo, se fez prisioneiro. Paulo, podendo mandar, preferiu apelar. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que a gente nunca deve perder a oportunidade de elogiar sinceramente as pessoas. O texto continua no verso 4 e 7 e Paulo diz assim: graças dou ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé para que tens com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que vem em vós por Cristo Jesus, porque temos grande gozo e consolação no teu amor, porque tu, ó irmão, das entranhas dos santos foram recriadas. Gente, esse texto nos fala que Paulo não perdeu a oportunidade de começar bem, né? Ele tinha uma ordem para dar para Filemon, mas ele começou o quê? Ele começou elogiando, ele destacou a vida fiel de Filemon para com Deus e para com os irmãos na fé. Ele queria que Filemon tivesse um comportamento diferente, que Filemon recebesse a Onésimo do jeito certo. E ao invés de começar criticando ou exigindo, ele começa orando e abençoando. Quando você quer que um comportamento de alguém dentro da sua casa melhore, você começa exigindo e criticando, ou agradecendo, orando e abençoando? Tá todo mundo tão calado? Vocês ainda estão gostando de mim? Amém?
Porque foi isso que Paulo nos ensinou. Qual foi a última vez que eu e você fizemos a mesma coisa que Paulo fez? A gente agradeceu a Deus pela vida de alguém e não somente agradeceu, falou isso para ela, encorajou, disse: eu agradeço pela sua vida, você é uma pessoa importante para mim, você é uma pessoa importante na sociedade, você é uma pessoa importante no reino de Deus. Como é bom a gente elogiar as pessoas. Eu lembro que quando eu estudava no seminário, eu tive uma professora de aconselhamento cristão que logo no primeiro dia de aula ela fez uma dinâmica com os alunos e ela disse assim, perguntou o nome de cada aluno e ela disse que na sala nós só poderíamos chamar o nome daquele aluno não pelo nome, mas pela sua qualidade, de acordo com a primeira letra do nome. Então eu, como me chamo Thalita, ela disse que meu nome na sala de aula seria Talentosa. E aí Paulo seria cada um com sua letra. E nós nunca mais nos esquecemos nem o nome dos nossos colegas, nem a oportunidade de sempre elogiar as pessoas. Aquilo marcou a minha vida. Foi uma coisa tão simples, tão pequena que aquela professora fez, mas ela me ensinou a enxergar os outros com o dom, com o talento, com o favor e a graça que Deus derramou na vida deles. Que nós possamos olhar para os nossos familiares e para as pessoas dentro da nossa casa dessa mesma maneira, da maneira com que Paulo enxergou a Filemon. Ele disse assim: Filemon, você é uma bênção, Filemon. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Sabe, uma vez Paulo disse a Timóteo: não deixe que ninguém menospreze você. Eu acho que para expormos o elogio e abençoarmos a vida de outras pessoas, precisamos primeiro nos ver adequadamente, não deixar ninguém menosprezar, e aí então abrirmos a nossa boca para levantar a grandeza do outro. Mas a maior falha da nossa vida dentro da nossa casa, porque a gente quer tanto consertar os outros, que a gente conserta mostrando o defeito, conserta criticando, conserta e expondo o erro, e quando faz alguma coisa boa a gente não fala, não é verdade? A gente segura o elogio, e a gente nunca deve perder a oportunidade de elogiar sinceramente uma pessoa. A nossa família existe para isso, para que a gente possa arrancar o ouro uns dos outros. A profecia é isso, a profecia é tirar da vida de alguém aquilo que nem ela sabe que é capaz de fazer. A gente tem a tendência de achar que um lugar de grandeza é um lugar onde se forma grandes pessoas em centros universitários como Harvard e grandes universidades. Amém, glória a Deus por isso. Se você pôde estudar muito, aleluia. Mas eu acredito que o lugar de maior grandeza, o lugar de maior formador de gente grande tem que ser nossa casa, tem que ser nossa família. É ali que a gente arranca o ouro. É ali que a gente diz: você nasceu para ser grande, meu filho. Você nasceu para influenciar essa geração. Você nasceu para ser uma bênção. Você é especial. Tem algo diferente em você. Eu não sei se você não tem esse costume, mas se você não tem, tem agora. Seja um Paulo na vida dos seus filhos, seja um Paulo na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, dos seus amigos, do seu trabalho. Arranque o melhor das pessoas, diga: você é uma bênção, você é um exemplo. Todos os santos se favorecem do seu amor em Cristo Jesus. Foi isso que Paulo fez. O camarada sabia fazer, né? Ele amansou bem muito, elogiou bem muito, para depois dizer: eu tenho um negócio para tu fazer. A gente faz o inverso, não é, gente? Quer dizer, a gente às vezes nem faz a primeira parte. Nós precisamos fazer isso. Na minha casa nós temos essa cultura do encorajamento, da valorização. E é muito engraçado que minhas filhas, desde pequenininhas, elas já passam isso adiante. Uma vez elas eram bem pequenininhas. Eu acho que Laura devia ter uns 4 anos e Sara devia ter uns 5 para 6. E Laura estava tentando vestir a boneca. Só que ela pegou a roupa de uma boneca e vestiu em outra boneca. Logo estava apertado, não estava cabendo. E aí ela puxava a roupa e dizia: eu não consigo. Gente, eu estava sentada assim no cantinho da minha sala e só observando. A mais velha chegou para ela e fez: Laura, benção, nunca mais diga essa palavra dentro desta casa, Laura. Nunca mais diga: eu não consigo. Laura, você consegue. Aí ela fazia assim: ó, vamos, eu só vou sair daqui quando você vestir essa boneca. Gente, eu queria rir, mas eu não podia, eu ficava... E Laura quase rasga a roupa, mas vestiu. Nunca mais eu me esqueci dessa lição. Sabe por quê? Porque nós colocamos para fora aquilo que a gente recebe dos outros. Você precisa ser um encorajador. Você precisa ser alguém que arranca o ouro das pessoas, que acredita nas pessoas. Porque um elogio é muito bom, né, gente? Um elogio
cura. O elogio abençoa as pessoas. Uma pesquisa na Universidade de Harvard Business fez uma pesquisa numa loja muito comum nos Estados Unidos de tecnologia, Best Buy. Já ouviu falar? Eles fizeram uma pesquisa e eles perceberam que o atendimento do vendedor com o cliente, se ele tiver um elogio ou uma palavra de gentileza, aumentava em $100.000 o faturamento da empresa. Ora, se um elogio aumenta em $100.000 o faturamento da empresa, imagina o que não pode fazer na sua casa. Imagina o que não pode fazer ao seu redor, no seu ambiente de trabalho. Você nunca deve perder a oportunidade de elogiar sinceramente as pessoas. Paulo vem para Filemão e diz assim: sua vida é fiel em relação aos seus irmãos. Mas ele não termina nisso. No versículo 7, Paulo continua elogiando. Porque Paulo não é aquele tipo de crente que acha que é perigoso elogiar. Não já viu uns crentes que acham que é perigoso elogiar? Vou falar não. A irmã cantou tão bem hoje aqui no culto. Que coisa linda aquela ruivinha. O trio Parada Dura que cantou aqui, né? Cantou lindo, mas vou falar não, porque está se achando demais, para não se achar. Não é? Não tem gente assim? O pastor pregou tão bem, pastor Paulo hoje pregou bem, mas também não vou falar não, porque está todo mundo falando daqui a pouco, não é? Não tem gente que é assim? Tem não, gente. Só em Recife. Aqui em Brasília não tem não? Tem, gente. Não tem gente que tem medo de elogiar, né? A pessoa tá bonita, diz, vou dizer não que ela tá bonita não, porque daqui a pouco tá com rei na barriga. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que eu gosto de chamar assim, que ela foi acometida de uma doença chamada processadite. É a síndrome de pessoas processadas na vida. É uma pessoa processada? Uma pessoa processada, eu gosto de chamar processada porque eu acho mais chique, porque complicado é uma palavra feia, não é? Tem gente que é meio complicado? Aí eu chamo processada, uma pessoa cheia de processos. Ainda não foi curada, né? Aí ela precisa tomar alguns remédios, né? Pra ficar boa. Neuza ora, vai orar, né? Toma um pouquinho de Bíblia nova, vai ler a Bíblia. Porque tem gente que é assim, ela é tão doente que ela não consegue elogiar as outras pessoas. O que é que Paulo nos ensinou? A gente nunca deve perder a oportunidade de elogiar sinceramente as pessoas. Ele fez isso. Em terceiro lugar, o que é que Paulo nos ensina? Que a gente nunca deve perder a oportunidade de ser um pacificador. Do verso 8 ao verso 16, Paulo vai dar 5 razões, 5 razões por que Filemão deveria receber o seu escravo Onésimo de bom grado. Olha só, ele usou todos os argumentos para ser um pacificador, para ser um intercessor. Será que a gente está sendo esse pacificador nos nossos relacionamentos? Porque tem gente que é assim, o quê? Fulano fez isso contigo, pois se fosse eu, depois de tudo que tu fizesse com ele. Não tem gente que faz isso, né? É o contrário de pacificador. Um pacificador é aquele que intercede, que ajuda, que ensina. Não sei se você percebeu, mas Paulo era amigo de quem? De Filemão. Paulo poderia ter dito assim, meu amigo, vou fazer um favor para você. Podia querer contar uma goga, como muitas pessoas fazem, né? Vou fazer um favor para você, meu amigo Filemão. Esse é o escravo fugitivo, ladrão, te roubou, tá aqui. Vou mandar de volta para tu dar a recompensa que ele merece. Falou assim, Paulo? Não. Falou, gente? Não. Paulo deu 5 argumentos para que Filemão recebesse a Onésimo em amor. Qual foi o primeiro argumento? No versículo 8. Ele começou com a reputação de Filemão como um homem que abençoava as pessoas. Paulo estava dizendo assim para Filemão, Filemão, olha, eu só queria te lembrar que tu és uma bênção na vida dos irmãos. Seja uma bênção agora também na vida do seu escravo fugitivo, que agora é um cristão. Eu não sei se você precisa de alguém para te lembrar, mas se essa pessoa precisar ser eu nessa manhã, eu posso ser Paulo na sua vida e te dizer, você é uma bênção para as pessoas na sua igreja, no seu trabalho, seja também na sua casa, para sua mulher, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua família, né? Porque tem gente que assim, na igreja carrega a cadeira, limpa, tem multirão, vamos fazer o bazar, trabalho, mas dentro de casa não lava um prato. Não, que eu não sou escravo, né? Tem gente que fala assim, não sou empregado de ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa, todos nós somos onésimos, viu? Todos nós somos escravos uns dos outros pelo amor. Se você acha que não é, talvez precisa ler só um pouquinho mais a Bíblia.
Paulo começou com a reputação e já deu bem aqui no gogó de Filemon. Ele disse, ó Filemon, tu não é o cara que abençoa os outros? Abençoa agora também teu escravo. Mostra agora que tu também é gente boa com ele quando ele fez alguma coisa má contra você. Primeiro argumento, no verso 9. Aí ele vem pro segundo, no verso 8. Agora vem pro segundo, no verso 9. Ele usou uma linguagem de amor ao invés de autoridade. A gente já falou sobre isso, né? Ele diz, eu faço um apelo em amor. Tem um ditado chinês que diz assim, que a gente pega mais moscas com uma gotinha só de mel do que um barril de fel. Se a gente aprendesse essa arte nos nossos relacionamentos de amor e de falar em amor. Ontem eu estava conversando com meu esposo quando eu cheguei em casa e eu disse assim para ele, meu Deus, e a gente conversando sobre um episódio, eu disse a palavra, como a Bíblia diz, né? A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Que nós possamos ser essa pessoa. Que o mundo pode falar o que quiser da gente, mas a gente sempre vai ter uma palavra branda, uma palavra em amor, porque quebra o ódio, não é? A gente consegue destruir, entendo o que eu estou querendo dizer com isso, os nossos inimigos, sem precisar usar a artimanha do inimigo, mas usando o ensinamento do próprio Cristo Jesus de tratarmos uns aos outros em amor. Depois ele, pela terceira vez, ele faz um apelo pela conversão de Onésimo, no verso 10. Aí ele dá mais um argumento, ele diz, antes ele era só um escravo, mas agora ele não é mais escravo não. Agora ele é escravo, mas ele também é teu irmão em Cristo Jesus. Agora ele se converteu, é da família, família koinonia. Agora teu irmão vai sentar do teu lado no banco da igreja. Foi isso que Paulo fez. Ele disse assim, olha, antes ele era só teu escravo, mas agora ele é teu irmão em Cristo Jesus, Filemon. Então tu recebe ele bem direitinho, de acordo com a posição que ele tem em Cristo Jesus. Nós precisamos tratar uns aos outros não de acordo com o erro deles, mas com a posição que eles têm em Cristo Jesus a partir de agora. Porque a pessoa pode ter feito o pior contra você. A partir do momento que ela entrega a vida a Jesus, quer dizer que agora você precisa tratar ela como um filho de Deus. Porque Deus não tem filho preferido não, viu? Eu sempre digo, Deus tem propósito diferente para os seus filhos. Mas vai falar mal de um filho de Deus? Já viu que tem gente que fala mal das pessoas e acha que Deus não está nem aí para ele? Está falando mal do filho. Olha, eu que sou mãe. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. E pai. A gente gosta que fale mal dos filhos da gente. Se uma professora chegar e disser assim, tá com um pouco de dificuldade de prestar atenção dentro da gente já fica morrendo. Essa menina é uma gênia, essa professora não está vendo. É ou não é, gente? Então, toda vez que você quiser tratar de maneira diferente alguém, pensa, eita, ele é filhinho de papai, olha como Deus vai olhar para mim. Foi isso que Paulo disse a Filemon. Ele disse assim, agora você precisa tratar bem, porque agora ele é um cristão. E o quarto apelo foi porque ele era o último agora para o ministério de Paulo em Roma. É como se Paulo estivesse dizendo assim, Filemon, recebe o escravo, porque agora ele não é um escravo qualquer não. Eu treinei ele, eu discipulei ele, eu transformei ele numa bomba, agora eu vou te devolver ele bom. Então recebe bem, porque antes era só um escravo fugitivo, mas agora não é mais não, eu discipulei ele. Agora ele está no caminho certo. Quarto argumento de Paulo. E o quinto foi para a providência divina. Ele apelou para a providência divina. Ele disse, não foi à toa que esse escravo veio parar na minha mão. Ele veio parar na minha mão com um propósito. Propósito de me abençoar, de te abençoar, de ser ganho para Jesus, de ter a vida transformada. Meu filho, depois desses 5 argumentos, eu fazia uma festa para receber o escravo que me roubou. Fazia ou não fazia? Ainda dava ele para dormir na minha cama. Dava ou não dava, gente? Porque Paulo soube fazer. Você entende? É assim que a gente precisa fazer. A gente nunca deve perder a oportunidade de ser um pacificador. Fala comigo, pacificador. Por que às vezes a gente não consegue as coisas? Porque a gente faz do pior jeito, do jeito errado. Toda vez que você quiser tratar um alívio, um problema na sua casa, agora você lembra de Paulo. 5 argumentos para ser um pacificador. E por fim, a quarta e última lição que nós aprendemos nesse texto, nessa hora vocês fazem assim, só para fingir que foi legal. E por fim, quarta e última lição que nós aprendemos, meu Deus, nunca mais eu volto, pastor.
Misericórdia, vocês não aprenderam não, gente. Pois, pastor, domingo, quando o senhor estiver pregando, se não fizeram o A pro senhor, aí o senhor manda um WhatsApp. Pastor, não fizeram não, aí eu volto aqui para ensinar de novo. Gente, por fim... Tô aqui nem Paulo, com Filemão, com vocês. Encorajando, gente, para poder me dar o feedback. Amém, gente? A gente nunca deve desistir de ver o poder do Evangelho transformando a vida das pessoas. Do verso 17 ao verso 25, nós vemos isso. Muitas pessoas dizem assim, se meu marido me tratasse melhor, se me tratasse com carinho, eu seria uma boa esposa. Ou, se fulano fizesse assim, eu faria isso. Eu até entendo esse argumento, esse discurso dessa mulher que talvez esteja ferida. Mas por causa de argumentos como esse, a gente tem visto o número de divórcios crescer e o número de relacionamentos se quebrarem. Porque nós colocamos a responsabilidade de mudança na vida de outras pessoas. A gente diz, se ele fizer, eu faço. Como a pessoa não faz, você não faz, e tudo se quebra e se acaba. Nós precisamos aprender a não desistir de ver o poder do Evangelho prevalecendo na vida das pessoas. O que é que esse texto nos ensina? Do verso 17 ao 25. Paulo nos mostrou que não existem pessoas mais importantes do que as outras. Não. Existem pessoas diferentes. Por quê? Porque Paulo diz assim, olha, agora Onésimo é um escravo convertido, mas eu quero que você receba a Onésimo como você está recebendo a mim. Ele estava dizendo assim, olha, antes ele poderia ser um ladrão, mas agora ele não é mais um ladrão. Paulo estava dizendo assim, não desista de ver o poder do Evangelho transformando a vida das pessoas. O pior assassino pode se transformar num crente fiel a Jesus. O pior traidor, e se você sofreu a traição, pode se tornar na pessoa mais justa e fiel. Por quê? Porque não sou eu nem você que efetua a mudança, é o próprio Cristo Jesus. E se a gente perde a esperança de mudança na vida das outras pessoas, o que nos resta? Nós nunca podemos perder esse brilho no olho e essa crença de acreditar que Deus pode transformar verdadeiramente a vida das pessoas. E a gente faz isso quando a gente se identifica com as falhas uns dos outros. Do verso 18 ao verso 19, Paulo diz assim, olha, Filemão, eu estou pronto para pagar a dívida. Gente, eu não sei se vocês compreenderam a profundidade dessa carta. Mas Paulo disse assim, ele não te roubou? Tem nada não, eu pago. Eu estou pronto para pagar a dívida. Você sabe o que é isso? Isso se chama identificação. Se identificar com a falha do outro. Mas tem gente que é assim, fulano, sua graça. Eu não, eu sou uma bênção, glória a Deus. É o contrário do que Cristo nos ensina. Ele diz assim, eu me identifico com a sua falha. Eu acredito que Deus pode transformar a sua vida. Eu estou até disposto a pagar o que for necessário para que isso aconteça. Que a gente seja como Paulo, de estarmos dispostos a pagarmos pela dívida uns dos outros. Lutero dizia assim, somos todos onésimos, e é verdade. Somos todos onésimos. Somos todos escravos. Somos todos precisados da graça de Deus. Mas infelizmente, por não nos identificarmos com as falhas das pessoas, quebramos nossos relacionamentos. Uma vez eu ouvi a história de um menininho que toda vez virava a esquina de casa e ia brincar na outra rua, e o pai dizia, se você for, você vai ser disciplinado, se você virar a esquina, você vai ser disciplinado. E o menino foi uma vez, duas, na segunda vez que ele estava apanhando, o menino começou a chorar, olhou para o pai e disse, pai, o que é esquina? Parece simples, mas eu não sei se você percebeu, às vezes no cerne de um problema há a falta de compreensão, há um mal-entendido. E porque existe um mal-entendido e não, muitas vezes estamos preparados a nos identificar com as falhas das pessoas, com os erros das pessoas, quebramos os nossos relacionamentos. Paulo disse assim, se for preciso pagar, eu pago. Ele se dispôs, ele se identificou. Mas não somente isso, ele ensinou a Filemão o valor do perdão. Ele disse assim, eu estou até disposto para pagar, mas eu vou te ensinar uma coisa muito melhor. Eu vou te ensinar você a pagar. Eu vou te ensinar você a perdoar. Paulo então sugere que Filemão receba a Onésimo livre daquilo que ele havia feito. Que Filemão perdoe.
Perdoe. Seja a pessoa capaz de dizer assim: se for preciso fazer, eu faço. Mas eu vou te ensinar a perdoar. Eu amo uma história de um presidente norte-americano que foi o que ficou menos tempo no poder. Ele ficou 3 meses no poder. Porque com pouco tempo ele levou um tiro, né? Sofreu um atentado. E ele levou um tiro no ombro. Eu não lembro o nome desse presidente. Ele levou um tiro no ombro. Mas naquela época, muitos e muitos anos atrás, a medicina não era avançada como era hoje em dia. O tiro não afetou nenhum órgão importante, mas não se sabia de técnicas de higienização, de tantas coisas. Então os médicos ficavam catucando a ferida dele, para tirar a bala, enfim, para mexer e ver como estava. E sem fazer isso da maneira adequada, aquele presidente pegou uma infecção e terminou morrendo. Não do tiro, mas de tanto se mexer na ferida. E às vezes nós estamos morrendo nos relacionamentos, não por causa do tiro que a gente levou, mas porque a gente não quer a cura, a gente fica mexendo, não é? A gente fica mexendo. Quando o próprio Cristo Jesus nos ensina a entregar o perdão. E por fim, Paulo termina com chave de ouro. Obrigada, gente. Como é que ele termina? O último texto, ele disse assim, depois que ele pediu isso tudinho, porque foi uma lista grande, foi ou não foi? Quase uma lista de supermercado. Quando ele terminou tudo, fez todas as exigências, receba direitinho, receba com amor, ele agora é um cristão, fez tudo isso que eu já falei aqui para vocês. Ele disse assim, ó, no versículo 21, ele disse assim, faça além do que eu lhe peço. Vou falar de novo, é uma lapada na cara da gente, é ou não é? Depois de pedir tudo, ele disse assim, agora vai e faz além, Filemon. Ele disse assim, eu vou mandar tu fazer isso tudinho, mas no fim, eu até acredito que você vai fazer um pouco mais. É isso que Cristo Jesus fala para mim e para você. Trate as pessoas em amor, trate as pessoas à maneira de Cristo, à maneira do apóstolo Paulo. Faça o máximo que você puder, seja um pacificador, seja um encorajador, seja um abençoador, seja um perdoador, seja um pagador de dívida dos outros. Faça tudo, mas faça além. Dê mais um pouquinho, faça uma graça, dê o seu melhor. Por quê? Porque foi isso que Cristo fez por mim e por você. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele deu o seu melhor. E eu não sei se você sabe, mas naquela época era permitido ao escravo se tornar servo. Porque existia um ano da remissão. Se trabalhava como escravo por muito tempo, mas no ano da remissão o escravo recebia, vamos dizer, a sua alforria. Mas se ele gostasse muito do Senhor, ele poderia escolher servir em amor. Se ele fizesse essa escolha, naquela época era feito um furo na orelha do escravo. E o escravo que tivesse uma orelha furada, significava que ele tinha uma aliança com seu senhor. Que ele servia não por obrigação, mas por amor. Hoje minha oração para mim e para você é que todos nós possamos ter a nossa orelha furada. Que todos nós possamos ser escravos uns dos outros, não por obrigação, mas em amor. Não por imposição, mas por desejo de fazer uma aliança. Eu queria pedir que você ficasse em pé no seu lugar. Não sei como você chegou aqui essa manhã. Eu não sei como estão os seus relacionamentos. Eu não sei se você está com problemas com sua sogra, com uma cunhada. Não sei se você está com problemas com seu chefe no seu trabalho, ou com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Não sei se você está com algum relacionamento quebrado. Não sei se alguém te traiu. Talvez você hoje se sente como Filemon. Alguém te roubou e fugiu. Eu quero te encorajar como Paulo encorajou a Filemon. Abra mão do pagamento da dívida. Perdoe. Trate essa pessoa à maneira de Cristo. Em amor. Em graça. Ah, pastora, mas não merece. Se merecesse era justiça. É porque não merece que se chama misericórdia. E é isso que nós precisamos oferecer às pessoas. Misericórdia. Compaixão. Feche seus olhos. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você pense.
Se existe alguém que você precisa melhorar no seu relacionamento, melhorar no seu tratamento, eu quero que você faça essa oração e diga: Senhor, me ajuda a ser um Paulo. Senhor, me ajuda a ser um Paulo na minha geração, que eu seja um pacificador, Senhor. Que eu seja alguém que apazigua, que eu não seja alguém que inflama uma briga. Que eu seja alguém que ame, que eu seja alguém que acredita, que eu seja alguém que valoriza. Me ajuda a ser um encorajador, um elogiador. Ó Senhor, me ajuda a arrancar o ouro das pessoas, me ajuda a enxergar o melhor de cada um. Me ajuda a ser alguém generoso, me ajuda a presentear as pessoas, me ajuda a amar como Cristo amou. Senhor, me ajuda, Deus, a ser um Paulo na vida de um Onésimo, um Paulo na vida de um Filemon. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã porque reconhecemos, somos todos Onésimos, somos todos escravos, somos todos necessitados da tua graça e do teu perdão. Em algum momento da nossa vida nós falhamos. Oh Deus, talvez todos os dias nós estamos falhando, talvez usurpando algo que não era nosso, usurpando o tempo que o Senhor nos deu que não é nosso e usando de maneira inadequada. Perdão, Senhor. Perdão, porque somos todos Onésimos, temos falhado uns com os outros. Não nos deixe nos pôr numa posição de superioridade, mas que nosso coração tenha humildade suficiente para, sendo apóstolo, nos reconhecer como prisioneiros, para, sendo grandes, nos fazer pequenos. Que o Senhor nos dê um coração humilde, um coração quebrantado, que possamos reconhecer os nossos erros e, mais do que isso, mesmo que não errarmos, que tenhamos a postura humilde e sabemos ganhar o coração das pessoas. Perdão, Senhor, todas as vezes que perdemos a oportunidade de sermos um abençoador, um pacificador. Perdão todas as vezes que o orgulho falou mais alto dentro da nossa casa e a gente não foi capaz de pedir perdão por uma toalha jogada em cima de uma cama, ou por uma palavra falada fora de hora ou de um jeito inadequado. Ó Senhor, batiza-nos com um batismo de amor. Que nossos relacionamentos sejam a maneira de Paulo, como era a maneira de Cristo. Que a gente possa terminar a nossa vida e poder dizer, como disse Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé, no nome de Jesus. Amém. Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.